Voltamos, Brasil. Agora naquele momento que todo mundo adora, gente, artesanato, é isso. Só que é um artesanato muito especial, né? Porque ela sempre arrasa. A Del Carmen é artesã, que hoje vai ser um painel para Halloween. Eu adorei. Como é que você tá, amada? Bem, você tá Tô linda. achando lindo tudo isso. Ela é uma entrada. Geralmente a gente coloca a vassoura decorada. Olha, é um tecido coisa mais rica. Que eu fixei numa tela de juta raio. Ele faz. Coloquei uma canela para dar boa sorte, né? Boa sorte. Esse tecido a gente pode comprar numa loja. Vocês poderão criar com pet appliqué. E aí trouxe algumas sugestões. Trouxe uma bruxinha, aquela mais elaborada, a gente pode fazer abóbora. Olha que linda, mas ela fica bonita de qualquer jeito, né? Trabalhando, né, bem? Começar hoje, o que você acha, Livi? Linda, ficou muito legal. Né? Fica bem. Em casa. Então, os materiais que a gente vai estar precisando, olha que linda. Vamos aprender. Nós vamos precisar um tecido com a estampa de Halloween. A gente pode fazer até depois. Ficou lindo. Tá bem combinando com a época, né? A tela de juta eu utilizei 64 centímetros e eu deixo 4 centímetros de cada lado, 8 a mais, porque a gente vai estar costurando toda a volta. O tecido tem 45 por 54. O que eu fiz aqui? Eu recortei 1 centímetro a mais, dobrei e de vez costurar eu passei cola e depois costurei. Cola de tecido para facilitar a vida da gente. A gente vai passar cola em toda a volta da minha estampa e vamos fixá-la na nossa tela de juta arraiolo. Como é que eu vou fixar? A partir do momento que eu dobrei com a cola, eu vou passar a costura. Ai, mas você tá demais, viu? Mas não é linda essa bruxinha? Tá linda, viu? Tô no clima, que amanhã a gente tem especial aqui no programa de Halloween, amanhã é nosso especial Halloween. E eu vou deixar alguns enfeitos para estar colaborando com o cenário. Tá montado amanhã. E eu imagino, viu? E aí, eu trabalhei também com um fio de juta, que é do mesmo tecido, só que a gente compra já em rolo. Quem não tiver o fio para fazer uma franja, pode desfiar a tela de juta em fios menores e trabalhar. Porque eu achei que só o quadro assim, ele estava muito pobrezinho, né? Não, para vir aqui não daria. Então, o que eu utilizei? 40 metros desse fio. Eu pego uma agulha de crochê. 40 metros? Porque vai muito fio aqui. Tem 80 centímetros. Você pode fazer de 1 metro se quiser o teu trançado. E aí nós vamos estar puxando. Eu trabalhei de 3 em 3 furos, coloquei um fio. E como é que eu vou colocar o fio? Olha, simplesmente eu pego uma argola e vou trabalhar aqui. Depois eu trabalhei o arraiolo. O que é o arraiolo? São múltiplos de 4 fios que eu trabalho assim, olha, deixo 2 no centro, passo sobre a parte superior, faço uma argola, fecho o ponto. Isso é muito fácil. Nossa, fácil demais. Aqui nós passamos uma argola por cima, olha, o fio é sempre o mesmo processo. Não é fácil não, amiga, explica isso de novo, hein, menino do Vamos céu. fazer de novo, então, olha, 4 fios, sempre múltiplos de 4. Uma trança, não. Ó, uma argolinha, passo por cima a argola, ó, esse que sobrou aqui, ó, por cima e passo nesse buraquinho aqui, puxo. É um nozinho, só que de um lado você começa da esquerda, ó, do outro da direita, a mesma coisa. Passo por cima e puxo o fio. Sabe quem te manda um beijo? Velas da Vivi e Vilma, aqui de Alphaville. Elas te amam. A Vilma é uma aluna minha do ateliê. Ela não perde um programa. Delícia, Vilminha, beijos! Ela não perde um programa seu. A todas. E a Vivi, ela já esteve aqui. Já, ela menina. Vou trazer a Vivi aqui para fazer velas. Ela está por vir para São Paulo. E aí a parte superior, o que a gente fez? Eu recortei 10 por 30, costurei. Aqui eu coloquei cenoura, eu poderia colocar um tecido mais escuro, porque aqui pode ser preto. Veja o que tem o seu fundo, olha. Costuro a máquina, deixo uma abertura, desviro e eu vou criar essas faixas. Para que essa faixa? Eu vou costurá-la na parte superior, fazer 3 ganchos
para que depois eu dê um nó. Aqui, por exemplo, eu trouxe um bambu. Na minha original, hoje nós temos no mercado a canela de 50 centímetros. E existem também os ganchos já de patchwork que a gente pode usar, mas... Canela é melhor, hein? Fica um cheirinho gostoso e atrai coisa boa também. também. É dinheiro, né? Isso é com o André Rezende, ele sabe tudo e mais um pouco de canela. Mas canela é para dinheiro. É para dinheiro? Ai, que bom. Então, a partir do momento que eu decorei o meu painel, eu posso colocar uma bruxa, fixá-la aqui. Se eu não quiser colocar o gancho, eu trouxe como opção uma fita de juta que nós temos no mercado. O que você vai fazer? Você vai costurar uma aqui, uma na ponta e uma no centro. Eu posso colocar mais se quiser. Costuro a fita ou colo, quem não quiser, e dá um laço maior e deixa ele pendurado. Então aqui a fita seria uma alternativa. Ou senão vocês poderiam criar também os laços de acabamento com o próprio fio da juta, para dar um charme à sua peça. E aqui eu fiz a primeira carreira e a segunda iguais. Depois, uma sim, uma não, eu fixei uma bolinha que você passa sobre o fio e depois você vai trabalhar mais 2 carreiras no mesmo ponto. Esse ponto é repetitivo do início ao fim. E aí você pode colocar uns nozinhos na ponta, se quiser, ou umas bolinhas pretas, douradas, cenoura, o que você quiser na ponta. Eu achei que, deixando na mesma cor natural, ele ficou mais um acabamento melhor. Ficou lindo, gente, ó. Você vai estar nas suas redes sociais? Sim, eu Face e o Instagram, Del Carmen. Del Carmen, como que tá nas redes sociais? Del Carmen Vilar, Carmen com N e Vilar. E eu tenho o site, que é delartes.com. Tem os projetos, estou com a linha já de anjos de Natal e presépios. Lembra-se do ano passado? Adoro. E qual o telefone também? Você tem o WhatsApp também para as pessoas ligarem, né? Aqui de São Paulo, eu estou pertinho do metrô Santana, é o 011 97 336 0108. 97 336 0108. E hoje eu mando um beijão pro meu marido, que eu nunca mando. Beijão, beijo, viu, Roberto? Mais cedo eu tô chegando aí, meu. Marido, fica esperando, hein? Vou passar um chapéu pra você. Não vai dar beijo de chapéu não, que ele vai assustar, hein? Ah, mas você é linda de qualquer jeito, né? Já tá. Obrigada, viu? Obrigada, amiga. Fica com Tô Deus. te esperando sucesso. aqui com os anjos, hein? Ah, novos esse ano. Por favor, hein? Que você arrasa. Vamos lá, Brasil! Vamos ficar em forma, mulherada! Todo mundo quer ficar bonita, cinturinha fina, cinturinha de pilão. E a Delíneas Corpus está com essa grande novidade para você aqui, gente. Na verdade, é uma grande ajuda para todos nós e para os homens também. Não, imagina, agora, gente, já verão tá batendo na sua porta, já tá passando, tá chegando já. E você tá aí, tem aquele cantinho do armário que você olha todo dia e fala, ai, que vontade de vestir essa roupa de novo. E aí você experimenta e fica aquela pochetezinha aqui, a gordurinha localizada aqui te incomodando. E às vezes você sofre também junto com isso com retenção de líquido. Gente, esquece, não é mais hora de você sofrer com isso. Agora é a hora de você ter o seu tratamento estético sem sair do conforto da sua casa, que é o Delinea Corpus, como você está vendo aí. Ele vai queimar a gordura, ele vai acabar com a retenção de líquido, isso você usando corretamente, fazendo a lição de casa, que é passar o creme, colocar a sua cinta e esperar ela agir por você. Você pode fazer suas atividades de vida diária, então você pode cozinhar, a sua Delínia vai estar agindo por você, pode ir para academia, pode ir fazer o supermercado, escola, fazer tudo. Pode fazer tudo. Tá aí assistindo a gente, você pode estar usando a sua Delinea Corpus confortavelmente. Faz isso 30 dias seguidos que você vai ver, ó, 8 centímetros que você pode perder. 8 centímetros é medida de mini lipo, sim, sem cirurgia, e você vai conseguir fazer a hora que você quiser dentro de casa e o momento que for, né? Qualquer época do ano, porque é para sempre que ela vai estar aí com você. Agora, amiga, o melhor de tudo vai ser amiga fiel. O melhor de tudo é a promoção, que o preço não caiu, ele despencou. Vamos lá, gente. Liga agora, 0800 605 3636. Isso mesmo, já levanta do sofá, o preço despencou, você ligou pro telefone que a Nani falou, 0800 605 3636. Vou mandar para você uma Delinea Corpus com 60% de desconto, gente. 60% de desconto, é mais do que a metade. Fora isso, eu vou te mandar de presente todos os itens do kit, um relógio exclusivo Delinea Corpus para as 100 primeiras pessoas que pegarem o telefone e ligarem agora, vão levar ainda uma cinta em dobro, ou seja, você vai comprar uma, leva outra pelo tamanho que você quiser. Tem desde os XPP até o Extra GG, então pode ficar tranquila, pode presentear alguém que você ama, pode parcelar em até 10 vezes sem juros, frete é grátis, ligação é grátis.
Perder com a gente. Só medida, meu Melhor amor. coisa, Então não liga tem que perder, agora. não. Não perca tempo, não. Perca a medida. Vai ligando. 0800 605 3636. Compra Isso um, aí, leva outro, né, melhor Carolzinha? coisa. Meu bem, fica em forma. Vou falar com o doutor Luiz. Vem comigo, Brasil. O telefone tá liberado. 2578-6000. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem, Boa tarde. obrigado, uma boa tarde, como você está? Bom te ter aqui. Obrigado, te agradeço. Hérnia de disco. Meu Deus, mas tem gente que reclama, hein, doutor? Tem muita gente. Nossa, a maioria que a pessoa fala, tô com dor na hérnia de disco. Primeiro, vamos explicar. Para você que é ortopedista, cirurgião de coluna, viu, gente? Vertebral, para você que está em casa, para poder saber, se quiser mandar uma pergunta agora ou ligar, o 2578-6000 tá liberado, tá? Hérnia de disco, ela pode não apresentar sintomas ou ela sempre já deixa aqueles sintomas que você já vai percebendo que alguma coisa está errada, doutor? A grande maioria das vezes ela não apresenta sintoma. Tá? Normalmente ela apresenta sintoma quando a pessoa tem aquela situação que ela comprime uma raiz nervosa. E sim, aí ela causa sintoma. Agora, se uma pessoa tem uma hérnia de disco em algum local que não causa nenhuma compressão, dificilmente ela vai causar sintoma. É que as pessoas, muitas vezes, como não sentem nada, não fazem os exames para poder investigar. E o que é bem a hérnia de disco? Por que ela acontece? Tá. Entre cada vértebra nossa, a gente tem como se fosse uma almofadinha, que é o disco intervertebral. E ele tem duas partes. Uma parte mais externa, que é mais durinha, e uma parte mais interna, que é molinha. Eu costumo fazer uma analogia com um chiclete que tinha recheio por dentro. A única diferença é que aquela parte de dentro do disco, ela não é líquida. Ela lembra como se fosse um creme, exatamente. E aí é quando essa parte externa ela se rompe, essa parte interna ela sai do local dela e vai para algum outro local. Normalmente, quando esse material sai e comprime uma raiz nervosa, ela vai causar o sintoma. Aí, principalmente a dor na perna, dormência. É o reflexo, né? Exatamente. Ela atinge mais essa dor na perna toda? Chega até embaixo ou mais ou menos até aqui? Normalmente a grande maioria chega até o pé, às vezes até a ponta dos dedos. E como a gente descobre que é uma hérnia de disco? Quais são os exames corretos para fazer? O principal é o exame clínico. Você examinar o paciente, quando você examina o paciente de maneira bastante precisa, você já consegue definir exatamente até onde tem essa hérnia. E o que vai confirmar o diagnóstico é a ressonância magnética. Quais são os fatores que podem desencadear a hérnia de disco? Tem fatores? Tem falta de exercício físico, excesso? O principal fator é a condição genética. Tá? Então, a condição genética, ela conta bastante. Aí depois tem todo o convívio, a pessoa que, por exemplo, sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, tudo isso, quando se soma a condição genética, acaba se desenvolvendo a hérnia de disco. Hérnia de disco também pode desencadear, aparecer também em pessoas jovens ou mais no idoso? Por incrível que pareça, as pessoas acham que sempre é de pessoas mais velhas, mas não é. A faixa etária normal é de 20 a 40 anos de idade. 20 a 40? Muito jovem. Sim. E por que nessa idade? Porque nessa idade o disco ele ainda está molinho. Então ele tem maior facilidade para quebrar e sair. Acima de 40, 45, esse disco ele já está um pouco mais ressecado. Pelo próprio nosso envelhecimento. Aí é mais difícil você ter uma hérnia de disco. Não é que não pode ter, mas é mais difícil. E como que faz para... Como que é o tratamento quando você tem hérnia de disco? O tratamento ele consiste basicamente em três coisas. Uma mudança de hábito de vida. Isso é primordial. Tá? A pessoa tem que... Atividades, assim, o ficar em repouso é ruim. Então a pessoa tem que ficar uma pessoa mais ativa, perder peso. Se ela fuma, tem que largar esse hábito. E o tratamento é isso, assim, mudanças de vida. O tratamento medicamentoso, ele tem algumas situações, mas o mais importante é ter um acompanhamento médico. Quais os casos que leva para uma cirurgia, doutor? São basicamente Ela três tem casos. níveis assim? Não. Chegar a nível 1? 95% das hérnias de disco sintomáticas, elas não precisam de cirurgia. Apenas em torno de 5% vão acabar evoluindo para um quadro cirúrgico. E são três indicações. A primeira indicação é uma dor intratável, aquela que o paciente, literalmente, ele não consegue, ele perde a capacidade de viver devido à dor por um período. Tá? E quando você tem todas as possibilidades, não conseguiu segurar esse quadro doloroso do paciente, esse paciente tem indicação de você fazer uma cirurgia. Uma outra situação é quando essa hérnia ela é tão... A compressão que ela causa é tão importante que ela começa a causar dificuldade de movimentação, ou seja, a pessoa começa a perder força na movimentação. Aí, nessa situação também, se isso está acontecendo, você já fica com uma tendência muito maior a pensar em cirurgia. E tem uma outra situação que talvez seja a mais catastrófica de todos, que é o que a gente chama de síndrome da cauda equina,
é quando essa hérnia ela não comprime uma raiz, mas ela comprime várias de maneira aguda. Aí essa pessoa que tem isso, ela não é só o problema, não é a dor. O problema é que ela vai levar alterações nas duas pernas, ela vai fazer com que essa pessoa a perder a capacidade de reter urina, reter fezes. Nossa. E isso é uma coisa assim, se isso acontecer, isso é uma cirurgia de urgência. Tá? Ela tem que ser feita dentro de 24 horas, porque se não for feito isso, essas situações elas podem se tornar de maneira definitivas e essas limitações ficam com o paciente pro resto da vida. Felizmente é muito rara essa situação. Mas como que a pessoa consegue ter noção que isso está acontecendo? O que suja o corpo? Na verdade, o corpo reclama? Ela começa a ter dor e queimação nas duas pernas. Ela tem o que a gente chama de uma anestesia em cela, ou seja, essa região inguinal, que é como se fosse uma região que senta numa sala de cavalo. Ela vai ter dormência nessa região e ela vai perder a capacidade de reter a urina, a fezes, então ela vai começar a urinar sozinha, vai começar a liberar fezes. Então, essa situação que é o que a gente chama de bastante catastrófica, ela assim, aconteceu isso, é pronto-socorro imediatamente. Imediato. E a hérnia de disco tem cura no início, bem tratada? Ela pode voltar? Se você tem hérnia de disco, você sempre vai ter ou não? Na verdade, a hérnia de disco, ela é uma parte de um processo um pouquinho mais complexo, que é o próprio envelhecimento do disco. O envelhecimento do disco, ele é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Todos nós teremos o envelhecimento do disco. E em alguns pacientes, esse envelhecimento do disco, ele não evolui de maneira tão harmoniosa e o paciente tem uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco em si, os sintomas que ela causa, muitas vezes, tem tratamento. Agora, o que não tem tratamento é esse envelhecimento do disco. Esse aí não estamos conseguindo controlar, Ainda não conseguimos. Então, às vezes a gente consegue tratar a hérnia. A hérnia, sim, tem um bom prognóstico, a grande maioria das vezes respondem com tratamento clínico. A hérnia surge também quando você fica muito tempo acamado, assim, em hospitais, essas coisas? Pode aparecer? Hérnia de disco? É menos provável que isso aconteça. O que é provável é que a pessoa já tem a hérnia, e porque ficou muito tempo acamada, então atrofia a musculatura. Atrofia, vira para cá, vira para lá em hospital. E aí você acaba desenvolvendo sintomas, mas muito mais pelo repouso excessivo e não pela própria hérnia em si. Certo. Levi Fernandes. Sim, a pergunta que eu tenho aqui da Sônia é o seguinte: pessoas que fazem exercícios físicos de forma errada, elas estão propícias a ter problema de hérnia de disco também? Sim. O exercício, somente com excesso de peso de maneira errada, eles podem causar uma sobrecarga e evoluírem para uma hérnia de disco. Hérnia de disco. Tem que tomar muito cuidado, principalmente agora na os excessos academia, também, muitos excessos, né, doutor? Principalmente quando vai chegando o pessoal agora próximo à época do verão, as pessoas tendem a correr atrás de um prejuízo do ano inteiro, sobrecarregam um pouquinho mais e tendem a fazer lesões na coluna com uma frequência um pouco maior. Adorei você aqui. Quais são as suas redes sociais? Você pode deixar alguma rede social? Onde nós encontramos você? Eu tenho a minha página, que é o Dr. Luiz Cláudio Rodrigues, e tenho no meu Instagram também, que está como Dr. Luiz Cláudio Rodrigues. Obrigada, viu? Volta mais vezes. Será um grande prazer, obrigado. Fica comigo aqui que nós vamos falar agora com Eli, porque o Eli está cuidando do Forte Organ aí, que é considerado hoje a vitamina do casal. Não é isso, Eli? É, Nani, isso mesmo. Vamos falar de saúde sexual. Para você que tem ultimamente se alimentado muito mal, muita fritura, muita gordura, aquela carne gordurosa, não faz atividade física, não dorme direito, muita preocupação, hipertensão lá em cima, diabetes, problemas na coluna, dores nas costas, dores nos joelhos, dores nas pernas, inchaço nas pernas, cãibras, dormências, varizes negras e escuras. Tudo isso acontece porque o seu estilo de vida não está adequado. Acaba formando radicais livres no seu organismo que atacam as células e baixam a sua imunidade. Mude de vida, volte a ser feliz. Você precisa se alimentar direitinho, praticar uma atividade física, tudo vai melhorar. Você precisa de Forte Organ, suplemento vitamínico 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Forte Organ é 100% natural. Aqui no Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E, tem a niacina, que dilata o calibre de veias e artérias.
Para você que é mulher, que entrou na fase da menopausa, é fantástico. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital feminino, você mulher, acaba com os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Fluxo sanguíneo maior no órgão genital masculino, você homem passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. A maltodestrina. A maltodestrina vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. E por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco. Ele regula o nível de testosterona. Olha, o homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Não perca tempo. Passe a mão no telefone, ligue grátis agora. 0800, você nunca paga para ligar. Ligação gratuita e também não precisa ter vergonha. Homem fala com homem e mulher fala com mulher. Sempre com atenção, carinho, respeito, educação e usando as palavras certas. E olha que legal. Se você ligar agora e disser que está assistindo o programa da Nani diariamente necessário, olha que bom! Você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem um brinde surpresa para você. Não espere mais, ligue agora, é só ligar, Nani! Isso aí, lembrando que, tem que ligar as 100 primeiras pessoas, tem desconto especial, vai receber na sua casa e o frete é grátis, hein? E é considerada a vitamina do casal. Bom para os dois tomarem. Sexo é vida, gente, tá esperando o quê? Doutor, te convidar para você tomar um chá da tarde com a gente, tá bom? Então fica comigo, nós vamos pro intervalo comercial e a gente volta já já. Libera o som, quero aproveitar e mandar um beijo pro Doté Alexandre no Rio de Janeiro que tá assistindo a gente. Dotes, beijo! Volto já.